Ora bem, e isto vai ser mais um vídeo que se vai chamar o potencial da focalização. E eu vou depois partilhar este vídeo com uma página chamada Academia Cidadã. Pronto, que é uma página aqui de Facebook associada a Lisboa. O aprofundamento da democracia, pronto. Depois eles têm aqui, no fundo, uma descrição resumida sobre o que é que eles fazem, qual a função deles como instituição. E, entretanto, eles, um dia destes, creio que foi ontem, nem mais, hoje é dia 11 ou 12, foi antes de ontem, partilharam uma publicação sobre aquele livro muito bonito do 1984. Pronto, e no fundo eles dizem que, portanto, eles dizem não, depois há aqui um senhor, que eu já não me recordo como é que ele se chama, até vou ter que abrir aqui, é o José Pacheco Pereira. Ele dizia que, pronto, que todos devíamos ler o livro, ou porque é que deveríamos ler o livro de 1984, pronto, e ele, no fundo, este livro foi o livro que inspirou um programa super conhecido chamado Big Brother, que no fundo serve simplesmente como entretenimento de ver os outros o que é que estão a fazer e depois criticá-los e julgar aquilo que eles estão a fazer. A sociedade transformou-se nisso e, portanto, hoje em dia há pessoas que vivem assim, condições assim um bocado miseráveis por essa condição, não é? Mas este livro também, lá está, tal como todos os outros livros, quando uma pessoa vai à escola, a maior parte das coisas que vai aprender, aprende primeiramente pela teoria e depois começa a aplicar via a lógica toda aquela teoria na realidade, para que um dia consiga produzir a teoria na realidade. E no fundo, o Big Brother foi isso que se tornou, não é? Tornou-se a materialização da informação que estava descrita num livro. Mas este livro potenciou muitas outras coisas a acontecerem. Portanto, hoje em dia existe esta necessidade, quase, uma espécie de necessidade global, quase de controlo do resto da população. E, portanto, controlo neste sentido de saber tudo, não é? Para depois caírem na mesma situação que o Big Brother produzia, não é? Cair na voz do além, e a voz do além é que vai criticar e depois, dependendo da crítica, a pessoa que teve uma reação natural enquanto estava a ser controlada via câmaras, pronto, vai ter que ter como consequência. Pronto. E isto, pronto, é assim um bocadinho, lá está, na comparação, por exemplo, do desafio que eu apresento para todas as instituições públicas ou privadas deste mundo inteiro, não é? Consegue ser ainda mais macabro, mais maquiavélico. Porquê? Porque a noção que está inerente ao Big Brother é de divertimento. Então, o objetivo é divertir as outras pessoas e potenciar o julgamento de terceiros via o seu comportamento em situações, pronto, que poderão acontecer na relação compulsiva de estar a viver com pessoas que não escolheu viver. Mesmo até as pessoas que, portanto, nós temos centenas ou milhares de casos diários, não é? De casais que escolheram viver juntos e mesmo assim passam por coisas semelhantes ou piores que os exemplos que existem no Big Brother. Em que são pessoas que estavam dispostas a passar por aquela experiência, mas não escolheram as pessoas com quem passar. E, portanto, isso acaba assim uma parte assim meio horrenda, não é? O meu desafio
foca-se simplesmente na ação. Não, não quer, não se foca no julgamento do comportamento de terceiros via ainda por cima uma condição que, pronto, tanto faz. Tanto faz. A pessoa não está a fazer aquilo porque quer realmente. Não é? Aquilo é uma espécie de desafio. Mas é um desafio que, pronto, que não ensina grande coisa. Pelo menos não nos potencia a nos tornarmos melhores, não é? Pelo contrário, aquilo potencia a especulação de terceiros sobre uma coisa que não participa, o que é mau, nesse sentido. E portanto, depois eu até lhes disse que, pronto, que o meu primeiro comentário é que, na verdade, todos os livros que são puramente fantásticos e científicos potenciam, todos, sem exclusão, ok? Potenciam a criação dessa teoria na realidade. Depois eles até disseram que, pronto, mas estás a esquecer dos livros que não são desse género. Eu, sim, é verdade, não é? Portanto, existe os livros que são puramente descrições culturais, por exemplo, eu tenho aqui imensos livros que falam sobre tribos, sobre culturas e sociedades. E elas só descrevem, simplesmente. Portanto, aquilo é uma descrição de apreciação sobre estilos e modos de vida que foram se produzindo ao longo do tempo nas sociedades e por culturas específicas. Okay? E, portanto, aquilo não quer criar nada. Nem um lado fantástico, nem um lado puramente lógico. Tudo além disso, portanto, todos os livros puramente fantásticos e puramente lógicos potenciam a possibilidade de alguém, aleatoriamente, não é? Amar aquilo e, portanto, desejar produzir aquilo na realidade. Tanto é que, desde a Bíblia até este livro e a todos os livros puramente científicos e ou puramente teóricos, porque, por exemplo, quem vai para estudar, por exemplo, música, no fundo, o lado teórico da música não produz nada. Aquilo só nos ajuda a interpretar melhor a própria dinâmica física do som. E, portanto, depois os lados harmónicos e as sequências que estão associadas à possibilidade de criar mais melodias, acordes e afins. Portanto, pronto. E isso já produz e já potencia que o músico se torne ainda melhor. Na produção de algo que em princípio, ou por norma, se torna agradável a todos, ou a uma maioria. Depois temos tudo o resto. Temos os médicos, por exemplo. Os médicos que agora passam a vida, muitos deles a dar a vida para salvar a vida de outros. A arriscarem-se a apanhar um vírus ou outra doença qualquer na tentativa de salvar mais alguém. Okay? E todos eles, sem exclusão, leram toneladas e toneladas de livros puramente teóricos, okay? Para potenciarem o melhoramento prático. Depois temos as artes marciais, tudo o que vocês conhecem, os professores, os próprios professores, para ensinarem, não é? Os educadores e etc. Todos eles leram e leram compulsivamente variadíssimos livros, okay? Para potenciarem a aplicação teórica na realidade, via a lógica. Não é? Via a lógica, o que é a lógica? A lógica é a materialização da informação num ser que estudou aquilo, que depois se reflete num comportamento. Numa forma de estar, numa forma de conduzir, etc. Pronto. E nisto depois eu acabei por partilhar, como sempre, um endereço do DAO, não é? Que tem uma tabela mais ou menos simplificada sobre tudo o que eu considero, e creio que haverá muita gente que, pelo menos, ainda não me apareceu ninguém a dizer-me que, pronto, que aquilo não tem sentido, ou qualquer coisa assim do género, ou que podiam
não é? Dar-me uma resposta que me dissesse, que negasse aquilo. Que eu até preferia, porque assim, pronto, conseguia melhorar-me a mim próprio. Portanto, isso, pronto. Depois isto é a condição de cada um, não é? Há quem aceite críticas porque considera que, pronto, que se calhar tem que melhorar. E há quem não aceite críticas porque considera que já atingiu um nível superior ou assim. Pronto. Eu aceito críticas e agradeço sempre que apareçam críticas construtivas que neguem, de algum modo, seja lá o que for que eu me pronuncio. Seja de forma puramente escrita, seja nestas coisas que eu digo. E portanto, nesta tabela, que é o DAO, ou o tal, que eu atribuí como o estilo de Deus, porque se considerarmos que Deus é a criação da natureza e de nós próprios como seres vivos, então nós somos uma das suas criações, logo temos a origem, né, e a fórmula daquilo que supostamente nos criou. Portanto, não é preciso estar focado em quem nos criou para sabermos como é que nós próprios funcionamos. E pronto. E essa tabela tem, a primeira coluna é a causa. Tudo tem uma causa. As religiões associam a causa da sua existência a Deus. E as religiões produzem a materialização da informação que as religiões cultivam nas pessoas que estudam aquilo, para que depois, ao longo do tempo, haja uma expressão real de alguém que acredita naquilo, como resultado da materialização da informação em si próprio. Portanto, isto é consciência. E a consciência produz comportamentos e etc. São coisas básicas, mas pronto, é uma relação puramente lógica. Pronto. E este é o vídeo chamado O Potencial da Focalização.